Que a diretoria do Corinthians é incompetente, a gente já tá careca de saber. Independente se o presidente é o Duílio, Roberto de Andrade, Mário Gobi ou o principal deles, André Sanches. Porém, o torcedor também tem uma boa parcela de culpa quando as coisas não vão bem. Se assistir esse vídeo até o final, você vai entender e até mesmo concordar comigo. E eu nem vou pedir like nesse vídeo, fica a seu critério. Bom, para começar minha explicação, eu quero voltar um pouco no tempo, até o ano de 2016. Devido à incompetência das gestões anteriores, o timaço de 2015 não pôde ser mantido no ano seguinte. As principais baixas foram Gil, Felipe, Ralf, Elias, Renato Augusto, Jadson, Malcom e Wagner Love. Com a chegada de Guilherme, Marquinhos Gabriel e Giovanni Augusto, o Corinthians teve uma temporada cheia de oscilações, principalmente com a saída de Tite para a seleção. O presidente na época era Roberto de Andrade, que não sabia o que fazer, e foi aconselhado por quem sabia menos ainda. André Sanches, na época, sugeriu que o técnico do Corinthians fosse Cristóvão Borges, que curiosamente começou bem, porque na época os relatos eram de que ele não mexia na estrutura do time, só na escalação e substituições. Porém, quando começou a pôr seu pouco conhecimento em prática, o time desandou, perdeu para o Palmeiras na Arena e foi demitido. Nesse meio tempo, e com uma crise do tamanho do Corinthians, Fábio Carille é colocado, e com uma missão difícil de segurar as pontas até um novo técnico chegar. Pouco tempo depois chega Oswaldo de Oliveira, e claro, também não deu certo. No final do ano, Roberto de Andrade toma a melhor decisão como presidente do Corinthians, apostando em Fábio Carille. Mas eu não vou contar a trajetória do time de 2017, e sim a de 2019. Após conquistar 3 títulos pelo Corinthians e dominar os clássicos de São Paulo, Carille sai no meio de 2018. E aí vem Osmar Loz e Jair Ventura. Mas ninguém consegue organizar o Corinthians para que fosse um time realmente competitivo. Em 2019, Carille volta ao Corinthians, recebido no aeroporto como um ídolo. E é aqui que eu quero que você entenda. O Corinthians contratou naquele ano vários jogadores, e sempre segunda ou terceira opção que o Carille havia botado na mesa do André Sanches. Reparação do time. Na zaga, Bruno Mendes, Gil, Manuel. Meio-campistas, Regis, Matheus Jesus, Ramiro, Sornossa, Richard e Thiaguinho. Os atacantes, Mauro Bozelli, Wagner Love, André Luiz e Everaldo. E mesmo com esse time à disposição e pouco tempo para treinar, o Corinthians do Carille venceu o Palmeiras no Allianz Parque por 1-0. Palmeiras que na época era o atual campeão brasileiro e semifinalista da Libertadores. Mas ganhar clássicos era a especialidade do Carille. Inclusive na final do Paulista, foi campeão contra o São Paulo na Arena. Mesmo assim, o Carille foi duramente criticado por não fazer o time fazer mais gols e ganhar sem tanto sofrimento. Na parada para a Copa América, o Carille consegue melhorar o time, que começa a fazer mais gols e jogar melhor, até que chega o dia D do treinador do Corinthians. Na semifinal da Sul-Americana, o Corinthians recebeu o Independiente Del Valle em casa pelo primeiro jogo. Com o futebol envolvente, o Del Valle desfilava um bom futebol, mas não oferecia perigo. E quem teve as primeiras chances no jogo foi o Corinthians. Mas em 2 contra-ataques, repito, 2 contra-ataques, o Corinthians tomou 2 gols e perdeu a partida. Pronto, esse foi o início do fim do Carille no Corinthians. E após falar que os jovens Matheus Vital e Pedrinho, grandes jogadores, sentiram o jogo, a imprensa e a torcida caiu em cima do treinador. No jogo da volta, o Corinthians empatou com o Del Valle no Equador e foi eliminado. A partir daí, os maus resultados começaram a aparecer e o time que estava em clara evolução, sendo o 4º colocado no Brasileiro, caiu para o 8º. De uma forma inexplicável, o desempenho do time caiu e todos se voltaram contra o técnico. A queda aconteceu de forma padrão, sendo goleado por um time melhor, com jogadores melhores na casa deles e sem crise. Carille é demitido e uma enxurrada de técnicos são contratados desde então. Até que chega ele, o salvador da pátria, Vitor Pereira, com toda a sua arrogância e com seus péssimos resultados, por culpa dele e da má formação do elenco. Porém, o ponto principal é que durante toda a sua passagem sem títulos pelo Corinthians, o time não tinha padrão de jogo, os jogadores se lesionavam a todo momento e o pior, virou um saco de pancada nos clássicos, até mesmo contra o São Paulo. Sem contar que vez ou outra tinha uma declaração polêmica como essa. Ele ainda não sabe a posição que ele quer jogar, se quer jogar de novo, se quer jogar de beirada. Isso também atrapalha na sua decisão pelo Roger Guedes? Eu também queria treinar o Liverpool, não é? Se me perguntar a mim, eu queria treinar o Liverpool. Ia já correr para a Inglaterra e treinava o Liverpool, com todo o respeito que tenho ao Corinthians. Mas no final da temporada, depois de enrolar a todos, só se via a hashtag FicaVP, que não ficou, e o resto vocês lembram. Mas o que eu quero dizer com esse vídeo afinal? Em resumo, nós tínhamos um técnico humilde, competente que por uma frase expondo 2 jogadores fracos tecnicamente,
e que se provaram ao longo do tempo realmente sendo jogadores que sentem jogos grandes, e por não fazer um time limitado tecnicamente, jogar bonito foi escorraçado do clube. Enquanto o outro, que com um elenco tecnicamente superior, muita marra e pouco resultado, foi idolatrado por muitos até o dia que foi anunciado pelo Flamengo. E talvez um dia o torcedor entenda que não precisa jogar bonito, basta organizar a equipe, ter um padrão de jogo, além de respeitar o clube, que consequentemente será respeitado pelos outros. Depois de Fábio Carille, ninguém conseguiu fazer isso. Mas me conta aqui embaixo a sua opinião e marca o seu amigo que tem saudades daquele técnico retranqueiro.